Então, voltamos do nosso intervalo e, como combinado, eu vou esmiuçar um pouquinho para vocês essas possibilidades de contradita, como normalmente elas vêm nos exercícios e como vocês devem proceder. Então, por exemplo, é possível que a parte leve uma testemunha, a parte contrária suscite a contradita e o juiz não decida. O juiz simplesmente diga o seguinte: a contradita será analisada quando da prolação da sentença. Será analisada na sentença. Existe prova que tem isso, tá? Também é possível que a parte... E aí, justamente, que entra o quê? O protesto, tá? E aí, o que você vai analisar? Você vai analisar o protesto por ele não ter analisado a contradita naquele momento, ter deixado para a sentença, ok? Também é possível que o juiz diga: acolho a contradita ou rejeito, né? São as duas opções que ele tem, mas não fundamente e remeta a fundamentação para a sentença. Nesse caso, você não vai poder mudar o que foi decidido, até porque, em tese, você, juiz que está fazendo a prova, foi o mesmo juiz que realizou a audiência e acolheu ou rejeitou a contradita. Então, nesse caso, e aí vai também, qual é a consequência disso? Do acolho ou do rejeito? Protesto. Aí você vai abrir o tópico nessa ordem, pressupostos processuais em relação ao objeto procedimento, somente para fundamentar o acolhimento ou a rejeição. E também é possível, que é o melhor dos mundos, não é tão fácil assim de acontecer, mas existem algumas provas, do juiz, no caso você, na própria ata, acolher ou rejeitar e já fundamentar. Na própria ata, fundamentar. E aí vem o que? Protesto também, né? Porque tudo a parte protesto. Parte assim, você está na audiência, uma fez o requerimento, você nem falou nada, a outra já está protesto. Eu falo, calma, doutor, nem analisei se eu vou deferir ou vou indeferir, de repente você nem precisa protestar, de repente quem vai protestar é ele, porque eu não vou... né? Parte é assim. Mas, então, essas são as três hipóteses de desenvolvimento de uma contradita. Então, na primeira hipótese, a parte leva a testemunha, a parte contrária apresenta a contradita, o juiz fala: a contradita será analisada quando da prolação da sentença. E aí ouve a testemunha, ou seja, ele não diz nem que sim nem que não, muito pelo contrário. Nessa hipótese, e aí nas três hipóteses, é tudo pressuposto processual em relação ao procedimento, tá? A ordem de julgamento é a mesma, só muda a forma como você vai redigir o tópico. Nesse primeiro caso, você vai ter que analisar se acolhe ou se rejeita e fundamentar. Porque nesse primeiro exemplo, não foi tudo remetido para a sentença. Tipo, a contradita será analisada quando da prolação da sentença. Então, você vai decidir se acolhe ou se rejeita e vai fundamentar. Nesse segundo exemplo, em que o juiz já diz acolhe a contradita ou rejeita a contradita, remeto a fundamentação para a sentença, e aí vem protesto. Você não vai mudar o acolhimento ou a rejeição, porque senão fica contraditório com o que você mesmo, né, que é o juiz que conduziu a audiência, fez, e aí você vai só colocar o quê? A fundamentação. E nesse caso, que é o melhor dos mundos que pode acontecer para vocês, de na ata constar o acolhimento ou a rejeição e a fundamentação, ou seja, acolho por isso ou rejeito por isso, e aí tem protesto. Nesse caso, vocês vão abrir também o tópico protesto, né, da contradita, e aí vocês só vão colocar decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos. Porque a fundamentação, nesse último exemplo, já constou lá na ata. Vocês não precisam ficar repetindo tudo que já está na ata, basta manter a decisão. Então, em qualquer das três hipóteses, tudo será pressuposto processual em relação ao procedimento, o nome do tópico será o mesmo, que é protesto, tipo acolhimento ou rejeição da contradita, né? Protesto pela contradita. E aí, dependendo da situação concreta, se o juiz não analisou nada, você
decide e fundamenta. Se ele só decidiu e não fundamentou, você fundamenta. E se ele decidiu e fundamentou, você só escreve decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos, ok? É isso que vocês vão fazer. Então, em relação aos pressupostos processuais, é isso. Antes da gente passar para as condições da ação, vocês podem me perguntar: Amanda, tem ordem de julgamento nos pressupostos processuais? Tem. Eu falei que primeiro, né, aqui, primeiro de tudo, exceções, depois pressupostos, depois condições. Dentro dos pressupostos, primeiro em relação ao juiz, depois em relação às partes e depois em relação ao objeto / procedimento. Agora, dentro desse aqui, por exemplo, pressupostos em relação ao objeto / procedimento, não há ordem de prejudicialidade. Você pode tanto colocar o protesto antes da inépcia, a inépcia antes do protesto, né? Porque aqui não tem ordem de prejudicialidade. Então, sendo aquela preliminar classificada como um pressuposto processual em relação ao objeto / procedimento, tanto faz a ordem de julgamento dela, ok? Em relação ao pressuposto processual em relação às partes, a mesma coisa, tanto faz você analisar ou um ou outro primeiro dentro, né, desse item 2 de pressupostos em relação às partes, não há prejudicialidade entre eles. Só há prejudicialidade nesse aqui, pressuposto processual em relação ao juiz. Por quê? Porque você sempre vai analisar aquela preliminar mais abrangente. Então, a territorial aqui, ela é a mais abrangente, porque se você acolher, você não faz mais nada. E aí, não necessariamente entre a material e a funcional, eu vou ter a mais abrangente. Tudo vai depender se essas preliminares abrangem um pedido só ou todos os pedidos do processo. Então, tanto faz. E na imunidade de jurisdição, né, em relação a uma ré, ela vai ser a segunda. E aqui, dependendo do caso, pode ser ou uma 3 ou outra 4, se uma se referir a todo o processo, ou seja, se eu acolhendo a preliminar de incompetência material ou funcional, eu extingui todo o processo, é ela que eu analiso primeiro. Se eu não acolher todo o processo, eu analiso depois. E se as duas não for para acolher todo o processo, para extinguir todo o processo, se as duas preliminares, tanto de incompetência material quanto de incompetência funcional, se referirem a um ou outro pedido, aí não tem ordem, tá? Mas aqui nos pressupostos em relação ao juiz, primeiro a incompetência territorial, porque se você for incompetente territorialmente, você não pode nem dizer se a parte tem ou não imunidade de jurisdição, ok? Depois a imunidade de jurisdição e depois a material e funcional, de acordo com esses critérios que a gente conversou. Fechamos os pressupostos processuais. Se vocês ficarem com alguma dúvida, não tem problema nenhum. Nas aulas práticas a gente vai tirando. Pode mandar e-mail também para tirar as dúvidas, né? Vou até já disponibilizar meu e-mail aqui no quadro para vocês. Onde que eu vou botar? Vou botar aqui. O meu e-mail, para quem ainda não tem, é a_diniz1@yahoo.com.br, tá? E aí só toma cuidado porque aqui é underline, não é traço. Às vezes as pessoas botam a traço, aí o e-mail não chega, a pessoa acha que eu sou mal educado que eu não respondo, né? Porque no caso eu não recebi. Então, _Diniz, o número 1 é em arábico mesmo, não é em romano, é numeral 1. Então, _Diniz1@yahoo.com.br. O Diniz é tudo junto, né? D-I-N-I-Z, que é o meu sobrenome. Então, vamos agora para as condições da ação. Já vimos que primeiro julgamos as exceções, depois, em tese, eram as medidas saneadoras que a gente não vai adotar essa classificação, a gente vai classificar tudo como pressuposto processual. Dentro dos pressupostos, já vimos que primeiro em relação ao juiz, depois em relação às partes, depois em relação ao objeto / procedimento, e depois de todos os pressupostos, a gente analisa as condições da ação. E aí, mudando o slide para vocês irem acompanhando em casa, como condição da ação, nós temos, de acordo com o novo CPC, a ilegitimidade passiva ad causam e o interesse de agir, tá? A impossibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação de acordo com o novo CPC.
Amanda, tem alguma prejudicialidade na análise? Eu preciso analisar primeiro a ilegitimidade, primeiro o interesse? Pela lei, não há nenhuma ordem prejudicial entre as condições da ação. É lógico que as condições da ação somente podem ser analisadas após os pressupostos processuais, mas entre elas não há prejudicialidade. Então, tanto faz você abrir primeiro o tópico de ilegitimidade e depois de interesse, se é que no exercício, na prova que vocês estão fazendo, vai haver as duas condições da ação, as duas preliminares, né, de ausência de condição da ação suscitadas. Se houver uma só, naturalmente abre a que existir. Se não existir nenhuma, não abre nada, óbvio, né? Só vai abrindo as preliminares que forem sendo suscitadas. Na ilegitimidade, nessa condição da ação, a gente utiliza a teoria da asserção, que é uma teoria já consagrada no direito brasileiro, e essa teoria, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com o que está informado na inicial. Então, por exemplo, se na petição inicial já consta um absurdo jurídico, como, por exemplo, a inclusão de um réu que o autor nunca prestou serviço para ele, é um réu completamente estranho ali, nunca foi empregado, nem tomador, nem sucessor, nem faz parte do mesmo grupo econômico, nem dono da obra, nem nada do reclamante. Pela própria leitura da inicial, se não houver esse link, essa relação, a parte não é legítima para constar no polo passivo, tá? E aí o que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente tem a tendência de ir no mérito para verificar se a legitimidade está presente ou não. Então, por exemplo, normalmente os candidatos colocam assim: tendo em vista que ficou comprovado que a empresa B era tomadora de serviço através de terceirização, é legítima. Isso você jamais vai fazer numa preliminar de legitimidade. Porque na preliminar, você não vai falar, tendo em vista que ficou comprovado. Porque a teoria da asserção determina que as condições da ação sejam analisadas de acordo com o que está indicado e informado na petição inicial. Então, vocês vão ler exclusivamente a petição inicial e ver se faz sentido determinada reclamada constar do polo passivo. Se fizer sentido, ou seja, se houver alguma alegação de terceirização, por isso a segunda reta no polo passivo, ou se houver alegação de grupo econômico, de sucessão, de dono da obra, de, sei lá, qualquer alegação que justifique a manutenção da reclamada, legítima ela será. Se é grupo econômico, se é sucessão, se é dono da obra, se é terceirização, lícita ou ilícita, isso sim é matéria de mérito, tá? Então, nessas preliminares de legitimidade, basta vocês colocarem, tendo em vista que a segunda reclamada foi indicada como tomadora em razão da prestação de serviços, ou tendo em vista que a segunda reclamada foi indicada como verdadeira empregadora do reclamante em razão da terceirização ilícita, ou tendo em vista que a segunda reclamada foi indicada por fazer parte do mesmo grupo econômico, ou por ser a sucessora, ou por ser a dona da obra, enfim, sempre trazendo o caso concreto na preliminar, tá? Então, a abordagem da preliminar da preliminar de legitimidade, tendo em vista que existe alegação de, na inicial, né? Aí vocês coloquem o caso concreto, está legitimada a constar no polo passivo de acordo com a teoria da asserção. Se é sucessora, dona da obra, grupo econômico, isso é matéria de mérito, então jamais na preliminar vocês vão colocar, uma vez comprovado pelos depoimentos, nada disso, tá? E legitimidade é teoria da asserção pura, é de acordo com o que está alegado na petição inicial, ok? No interesse de agir, né, no interesse jurídico, eu posso ter interesse adequação ou interesse necessidade. O interesse adequação, né, porque o interesse jurídico ele é subdividido nessas duas situações.
O interesse e adequação, a gente analisa quando se aquela reclamação trabalhista é o meio processual adequado para aquela parte conseguir, né, o que ela pretende. Então, por exemplo, se a parte postula o pagamento de verbas rescisórias, indenizações por danos morais, a reclamação trabalhista é um meio próprio, é um meio adequado. Se ela postula, por exemplo, um reconhecimento de vínculo de emprego, a reclamação trabalhista também é um meio adequado. Agora, se ela pretende anular uma sentença anteriormente proferida em outro processo, a reclamação trabalhista, a ação trabalhista é um meio adequado? Não. Ou ela vai ingressar com um recurso ordinário, se tiver no prazo, ou ela vai ingressar com uma ação rescisória, se já tiver transitado em julgado e tiver no prazo de 2 anos, tá? Então, isso é o interesse e adequação. O interesse necessidade é se aquilo que a parte autora pretende vai ser satisfeito, ou seja, para ser satisfeito, tem a necessidade daquela propositura da reclamação trabalhista. Então, os mesmos exemplos. Se ela pretende, a parte autora, o pagamento de verbas rescisórias e a empresa, o empregador, não pagou ainda, há necessidade do ajuizamento daquela reclamação, porque se ela não ajuizar, provavelmente ela não vai ver a cor do dinheiro. A mesma coisa, horas extras, verbas rescisórias, ok? Agora, não há, por exemplo, interesse e necessidade se o reclamante sofreu um acidente de trabalho, ficou afastado, por exemplo, 5 meses pelo INSS, recebeu a alta do INSS, voltou a trabalhar normalmente na reclamada, tem a estabilidade de 12 meses, né, garantida pelo artigo 118 da Lei 8.213. E aí, enquanto ele está trabalhando, ele ingressa com uma reclamação trabalhista para que o juiz reconheça o direito dele da estabilidade, dos 12 meses. Não há necessidade, falta interesse e necessidade. Ele é legítimo, a reclamada é legítima, mas não há interesse e necessidade, por quê? Porque ele ainda está trabalhando. Então, aquela ação não possui interesse jurídico. Ele só vai ter interesse jurídico no reconhecimento judicial da existência da estabilidade quando ou se ele for dispensado no curso da estabilidade. Porque pode ser que ultrapasse esse período de 12 meses de estabilidade, ele continue trabalhando normalmente e aí essa ação nunca foi necessária, ok? Então, dentro de legitimidade e interesse jurídico, não há prejudicialidade na análise das condições da ação, eu posso analisar ou uma ou outra, ok? Na legitimidade, devemos tomar cuidado para não trazer o mérito para afastar ou acolher a preliminar, e sim analisar a preliminar de legitimidade somente com o que a petição inicial diz. O mérito é outra coisa, se for o caso a gente julga procedente ou improcedente no mérito, e no interesse de agir a gente analisa se há interesse necessidade e interesse adequação, ou seja, se a reclamação trabalhista é um meio adequado para a concretização daquele direito que a parte alega ter e se ela tem interesse em ajuizar a reclamação trabalhista, porque enquanto não há violação de direito, não há interesse da parte dela, ok? Então, prosseguindo, depois das condições da ação, e aí eu vou apagar o quadro agora e vamos analisar as prejudiciais de mérito e o mérito propriamente dito. Qual é a ordem de julgamento? Então, para vocês não ficarem me olhando apagar o quadro aqui desnecessariamente, né? Eu apaguei o quadro, voltamos agora. Vimos que nas preliminares, primeiro, né, a ordem da sentença, relatório, antes das preliminares, vimos na aula passada, primeiro de tudo é o relatório. Depois do relatório temos fundamentação,
fundamentação. E depois temos dispositivo. Dispositivo. Essa é a estrutura da sentença. Relatório e dispositivo vimos com tranquilidade na aula passada. Na fundamentação, eu tenho preliminares e tenho mérito. É isso que eu tenho. Dentro das preliminares, eu tenho exceções, né, a ordem de julgamento, exceções, depois pressupostos processuais, depois condições da ação e isso. Entre preliminares e mérito, nós temos também prejudiciais de mérito. Prejudiciais de mérito. A prejudicial de mérito mais clássica é a prescrição, tá? Mas também é possível haver outras prejudiciais de mérito, como vocês estão vendo nos slides, quitação, transação e quaisquer outras formas de extinção das obrigações. E aí, quando eu digo extinção das obrigações, eu me refiro especificamente ao Código Civil, formas de extinção das obrigações. Mas a mais clássica é a prescrição. Essas prejudiciais do mérito, elas não podem ser conhecidas de ofício, salvo a prescrição, de acordo com o Código de Processo Civil, e aí isso varia muito de tribunal para tribunal, esse posicionamento. E o importante de vocês saberem é que a ordem de análise de prescrição é, primeiro, prescrição total, depois, prescrição bienal, depois, prescrição quinquenal. Isso se a prescrição total matar o processo inteiro, porque se não matar, aí eu venho bienal, prescrição total e quinquenal, tá? Lembrando que a gente não pode confundir que prescrição bienal não é sinônimo de prescrição total e nem prescrição parcial é sinônimo de prescrição quinquenal. São coisas diferentes. Já foi dito também na aula passada que, de acordo com a precisão terminológica, a prescrição ela é pronunciada ou ela não é pronunciada, tá? E não a gente vai colocar acolho, rejeito, julgo procedente ou improcedente, nada disso, ok? E aí, agora a gente entra especificamente na ordem de julgamento do mérito. Na ordem de julgamento do mérito, e aí lógico, né, dependendo do exercício e do caso concreto, se houver todas essas alegações que a gente vai estudar agora, como foi o que aconteceu com as preliminares, a gente começa por onde? Sempre pela revelia, tá? Então, se houver alegação de revelia, e aí lembrando que para esse tópico de revelia constar dessa parte geográfica da prova, né, dessa ordem de julgamento, é necessário que o preposto não tenha comparecido. Por quê? Se ele tiver comparecido e não levou carta de preposição, ou não foi empregado, alguma outra coisa, a gente vai analisar como pressuposto processual em relação à parte, tá? Ilegitimidade ad processo e irregularidade de representação, ok? É nessa ordem que a gente analisa, a gente classifica como pressuposto processual em relação à parte. Então, se o preposto não for na audiência inicial, né, ou não for na audiência de instrução, na audiência, se por acaso ela for cindida, a gente coloca a primeira coisa do mérito, a revelia ou a confissão, ficta pela ausência de quaisquer das partes na audiência de prosseguimento, tá? Revelia pela ausência do preposto na primeira audiência, e confissão ficta pela ausência de quaisquer das partes na audiência de prosseguimento. E depois no mérito, Amanda, como é que eu vou fazer para organizar a ordem de julgamento no mérito? A primeira coisa que a gente sempre vai analisar no mérito são os pedidos relacionados ao início e fim do contrato, a existência do contrato, né, e fim. Então, por exemplo, se houver alguma controvérsia, se teve período trabalhado sem carteira assinada antes da anotação,
eu vou analisar primeiro esse tópico. Se houver controvérsia sobre modalidade da dispensa, né, eu analiso primeiro. Então, a ordem do mérito é, primeiro, tudo que diz respeito ao início do contrato, pode ser a data de início do contrato, né, ou a própria existência, se for um reconhecimento de vínculo de emprego. Então, tudo que se refere à existência do contrato, primeiro em relação ao início, depois em relação ao fim, né, motivo da dispensa, né, no início do contrato, período sem anotação de CTPS. Depois, a gente analisa outros pedidos. Por quê? Como que, por exemplo, você vai julgar um pedido de horas extras sem saber especificamente em que período essas horas extras foram realizadas? Porque se o contrato tiver começado antes da assinatura da CTPS, provavelmente você vai mandar pagar as horas extras desde o início do contrato, né? Então, primeiro a gente tem que definir, isso é a regra, tá, gente? A ordem de julgamento no mérito, em regra, é essa. Primeiro, tudo que diz respeito à existência, início do contrato. Depois, tudo que diz respeito ao fim do contrato, tá? Definidos esses parâmetros, né, de início e fim e motivo da dispensa, a gente vai analisar pedidos relacionados a questões salariais. Então, uma vez definido quando o contrato começou e quando ele terminou, se é que existe essa controvérsia no exercício que a gente estiver trabalhando, né? Se foi por justa causa, se foi sem justa causa, se tem projeção do aviso prévio, se não tem, aí a gente parte para a análise dos pedidos relacionados a questões salariais. Então, só depois de definir a duração do contrato é que a gente vai poder definir o período de pagamento das horas extras, se houver esse pedido, o período da equiparação salarial, se houver esse pedido, o período de eventuais diferenças salariais por uma questão de descontos indevidos, por exemplo, se houver esse pedido, o período em que é devido, por exemplo, o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade, se houver esse pedido, porque eu não tenho como determinar o pagamento dessas verbas sem saber exatamente o período de duração do contrato, tá? Depois que a gente define tudo que está relacionado à existência do contrato, início do contrato, tudo que está relacionado ao fim do contrato, motivo da dispensa, lógico, havendo essa controvérsia na prova. Definimos questões salariais, que aí não tem ordem de julgamento, pode ser horas extras, equiparação, insalubridade, periculosidade, tudo que diz respeito a parcelas salariais, né, de acréscimos salariais, aí sim a gente parte para outros pedidos. Quais são esses outros pedidos? Pode ser uma indenização por danos morais, pode ser uma condenação solidária subsidiária. E aí, por que quando eu, há alguns minutos atrás, estava comentando com vocês essa ordem de julgamento no mérito, eu coloquei que, em regra, a ordem é assim. Porque, por exemplo, em relação ao pedido de condenação solidária ou subsidiária, muitos ficam em dúvida se colocam esse tópico como a primeira coisa do mérito, por exemplo, após a revelia, né, e antes mesmo de julgar qualquer outra coisa, ou se colocam como último pedido. Na verdade, isso é muito mais uma questão de estilo do que de certo ou errado. Tem determinados tribunais que é comum a gente ver sentenças que a condenação solidária e subsidiária está lá em cima. E outros tribunais que a condenação solidária e subsidiária estão lá no final da sentença. Eu, particularmente, acho mais coerente colocar a condenação solidária subsidiária como o último pedido a ser analisado. Por quê? Vamos imaginar que o processo seja improcedente. Se você julga todos os pedidos improcedentes, não tem por que você analisar a condenação solidária subsidiária. Ela acaba ficando prejudicada. Então, a mim, não me parece coerente, por exemplo, a gente começar abrindo o mérito da sentença, né? Se for o caso, se tiver alegação de revelia, depois da revelia, com condenação solidária ou subsidiária, para depois lá no final chegar à conclusão que não houve condenação em nenhuma parcela. Ok? Então, como eu disse, é muito mais uma questão de estilo do que de certo e errado, mas eu aconselho vocês a colocar no final do mérito. Em relação aos pedidos de pagamento de indenização por danos morais, né? Eu disse que primeiro a gente julga o início do contrato, fim do contrato, depois questões salariais e depois outros pedidos. Esse pedido de pagamento de indenização por danos morais,
ele também, dependendo do exercício e dependendo do caso concreto, ele pode variar a ordem geográfica dele. Por exemplo, se for um pedido de pagamento por danos morais, porque não pagou verba rescisória, você pode deixar lá para o final, porque é um pedido acessório que certamente não será o coração da prova. Um pedido de danos morais porque não anotou a CTPS, porque não deu baixa na CTPS, porque não pagou verba rescisória, enfim, provavelmente não será o coração da prova. Agora, se esse pedido de pagamento de indenização por danos morais for decorrente, por exemplo, de um acidente de trabalho, é possível que essa questão, acidente de trabalho e as indenizações decorrentes desse acidente, sejam o coração da prova. Então, por exemplo, nesse caso, nós poderemos julgar questões relacionadas ao início do contrato, questões relacionadas ao fim do contrato, e uma vez decidido, incontroverso, ou já esclarecido início e fim do contrato, antes da gente passar para as horas extras, por exemplo, a gente passa a analisar as indenizações decorrentes do acidente. Porque aí, provavelmente, nesse exercício, as horas extras não serão o coração da prova, as horas extras serão pedidos subsidiários, pedidos com menos importância, e o coração da prova vai ser o acidente. Então, é tudo uma questão da gente, novamente, sentir a prova, o que é o coração, para depois de definido o início e fim do contrato, a gente partir para o tópico mais importante. E aí vocês devem estar pensando assim, essa Amanda já mandou sentir a prova não sei quantas vezes hoje. Vocês podem ficar sossegados que à medida que a gente vai treinando, a gente vai conseguindo identificar com mais rapidez e perspicácia qual é o coração da prova, qual deve ser analisado primeiro, qual deve ser analisado depois. Mas se vocês se sentirem inseguros a fazer uma eventual inversão na ordem de julgamento, podem seguir essa regra geral. Sempre o que está vinculado ao início do contrato, depois o que está vinculado ao fim, depois questões salariais e, por fim, outros pedidos, ok? E aí, essa ordem pode mudar de acordo com o caso concreto, mas, em regra, a ordem é essa. Depois de todos os pedidos, aí entram o quê? Os requerimentos e os parâmetros de liquidação, como eu expliquei para vocês na aula passada. Então, aí que entra a justiça gratuita, honorários de advogado, se tiver, requerimento de justiça gratuita, se tiver requerimento de honorários de advogado, litigância de má-fé, compensação e dedução, se tiver, e juros e correção monetária, recolhimentos fiscais e previdenciários. Os juros e correção monetária e os recolhimentos fiscais e previdenciários são tópicos que sempre vão existir nos exercícios de vocês antes do dispositivo, como eu expliquei naquela questão da aula passada, naquele slide de como lidar com o tempo, de ir deixando em branco e, se for o caso, depois voltar para preencher. Agora, a justiça gratuita, se não houver requerimento, você pode abrir de ofício ou não. Eu não abriria de ofício, porque a gente já faz a prova tão correndo, para que vai abrir de ofício uma gratuidade de justiça? Eu não abriria. Honorários advocatícios, se não tiver requerimento, não vai abrir de jeito nenhum. Litigância de má-fé. Dificilmente você vai dar de ofício uma litigância de má-fé na prova, até porque isso vai te demandar tempo, então não sei se seria uma boa estratégia processual. A tendência é que a gente só abra esse tópico quando houver requerimento específico, e aí a ordem de julgamento é essa. Compensação, a mesma coisa. Só vamos abrir tópico de compensação se houver requerimento, tá? E aí devemos analisar se a compensação foi requerida na contestação, porque a compensação é matéria de contestação, de acordo com a CLT. Não pode ser arguída em razões finais, no meio da audiência, nada disso. Tem que ser especificamente na contestação. Então, só vamos abrir o tópico de compensação se houver o requerimento e vamos analisar se esse requerimento de compensação veio na contestação ou não. A dedução, se vocês quiserem, pode abrir de ofício, porque dedução o juiz pode dar de ofício, diferente da compensação. Lembrando que a diferença de compensação para dedução é: compensação se compensa estritamente parcelas de natureza trabalhista, enquanto que na dedução deduz-se exclusivamente parcelas sob idêntico título. Então, por exemplo, você pode tranquilamente determinar de ofício a dedução das horas extras já pagas nos contra-cheques, mandando deduzir das horas extras que você condenou a reclamada.
Mas você não pode, por exemplo, mandar compensar uma férias paga a mais indevidamente pela reclamada com um 13º que não foi pago ou com umas horas extras que não foram pagas, essas coisas, tá? Então, compensação. Eu posso compensar parcelas de natureza trabalhista de qualquer, não necessariamente sob idêntico título. Então, na compensação eu posso compensar férias pagas a mais com qualquer outra parcela trabalhista, seja hora extra, seja 13º, seja aviso prévio. Na compensação eu posso, na dedução não, dedução só sob idêntico título. Compensação precisa vir requerida em contestação para ser deferida, e a dedução, se não houver requerimento, você pode de ofício autorizar a dedução para evitar o enriquecimento sem causa, ok? Prosseguindo nesse nosso estudo e entrando no último slide da nossa aula, eu coloquei no tópico 10, usar ou não sugestão de textos. Por quê? Tem muitos candidatos que já têm sugestões de autotextos para determinados tópicos. Então, por exemplo, tem gente que já começa automaticamente uma preliminar de incompetência, como eu mesma exemplifiquei para vocês, dizendo que a competência material da Justiça do Trabalho é definida não só pelo pedido e pela causa de pedir. E aí a gente entra na análise do caso concreto. Tem muita gente que tem um autotexto pronto para preliminar de legitimidade, dizendo, tendo em vista que o direito brasileiro adota a teoria da asserção, basta que a reclamada conste no polo passivo para ser legitimada, rejeito a preliminar. Tá? Então, esses autotextos, né, a gente fica na maior dúvida, tipo, Amanda, eu uso ou não uso? Eles são úteis ou não são úteis? Então, a gente tem que tomar cuidado, mas eles são úteis. Vamos lá, explicando melhor para vocês não se confundirem. O autotexto, ele é útil para você já ter um ponto de partida do tópico, principalmente de preliminares. E é lógico, esse autotexto tem que ser curtinho, né? Não é aquele texto imenso. É como se fosse uma introdução para aquele tópico, te ajuda a desenvolver. Agora, não basta nas preliminares você colocar o autotexto sem trazer o caso concreto. Porque a banca olha aquele autotexto e percebe, tipo, esse cara usou um texto decorado, será que ele sabe mesmo na prática distinguir uma legitimidade? Será que ele sabe mesmo na prática distinguir uma incompetência material? Então, o autotexto, ele pode ser útil quando ele for muito pequeno, uma frase, quando ele servir de apoio para você começar um tópico, mas é muito importante que nos tópicos das preliminares, principalmente, você traga o caso concreto para a solução da preliminar. Então, por exemplo, o autotexto de legitimidade, né, que eu disse que, de acordo com o direito brasileiro, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a teoria da asserção, tendo a reclamada sendo indicada como devedora da relação jurídica de direito material ou sendo indicada no polo passivo, é legítima, rejeito. Esse texto serve para toda e qualquer preliminar de legitimidade. Não adianta vocês colocarem esse texto, a banca vai perceber que vocês decoraram e vai ficar na dúvida se vocês, inclusive, souberam identificar qual é a ilegitimidade que foi suscitada. Então, vale, por exemplo, colocar as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a teoria da asserção, porque aí fica, né, uma introdução de autotexto curta, mas como se fosse um apoio para vocês começarem o tópico, mas sempre trazendo o caso concreto depois. Por exemplo, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a teoria da asserção, considerando que a reclamada foi indicada. E aí não basta colocar foi indicada como devedora, porque fica genérico. Tem que colocar foi indicada como tomadora dos serviços, foi indicada como sucessora, foi indicada como dona da obra, foi indicada como parte do grupo econômico. Enfim, tragam o caso concreto para preliminar. Aí vocês têm esse mini textinho de apoio que é válido, é útil, né? Como se fosse uma muletinha para a gente começar o tópico, mas trazer o caso concreto na preliminar é o principal, é o fundamental. Numa preliminar de incompetência, a mesma coisa, por exemplo, não basta colocar
A competência material da Justiça do Trabalho é definida não só pelo pedido, mas também pela causa de pedir. Considerando que a causa de pedir guarda pertinência com a relação de emprego à vida, rejeito preliminar. Tá, mas cadê o caso concreto? Então traz o caso concreto, tipo, a competência da Justiça do Trabalho é definida não só pelo pedido, mas também pela causa de pedir, considerando que o pedido de pagamento de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho, considerando que o pedido de pagamento de recolhimento de contribuições previdenciárias decorrentes do período não anotado, enfim, traz sempre o caso concreto nas preliminares, porque a banca consegue identificar que você sabe aplicar a teoria ao caso concreto. A teoria, ela já tem certeza que você sabe. Você já mostrou para ela na segunda fase. Ela está lendo a sua prova de sentença. Então, tenta justamente, o objetivo é trazer essa teoria e adaptar ao caso concreto, ok? E aí, como penúltima observação, na verdade, eu coloquei ali em geral, né? Não deixe furos na prova. Quando eu digo não deixe furos na prova, é para vocês procurarem amarrar ao máximo a prova de vocês para evitar embargos de declaração, incidentes desnecessários na execução. A banca considera isso. Então, por exemplo, se vocês, num exercício, numa prova, reconhecerem um período de existência de vínculo anterior ao efetivamente anotado na carteira, vocês reconheceram, ok, tá certo, e aí vocês automaticamente vão colocar, por ser matéria de ordem pública, deverá a reclamada retificar a CTPS do autor para constar como data de admissão, aí a data lá atrás que vocês reconheceram, a data tal. Se vocês param por aí, colocam um ponto final, tá errado? Não, errado não tá. Tá certo, mas está incompleto. Então é muito mais completo, por exemplo, e com certeza gratificante para a banca ler, e isso faz diferença numa análise comparativa entre provas de outros candidatos, se quando você determina uma obrigação de fazer, como por exemplo, retificar uma CTPS ou anotar a data de baixa, retificar a admissão, retificar salário, seja lá o que for, uma obrigação de fazer relacionada à carteira de trabalho e previdência social, você determinar, colocar todos os parâmetros. Então, deverá o reclamante juntar a carteira de trabalho no prazo de 48 horas após o trânsito em julgado, devendo a ré ser intimada para efetuar a anotação no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de, sei lá, R$50 até o limite de 500 a ser revertida em prol do autor, sob pena da Secretaria fazer a anotação, tracinho, artigo 39 da CLT. Quando você coloca esse parágrafo completo, e eu coloquei essa sugestão de texto na apostila de vocês, né, vocês mostram para a banca que vocês estão familiarizados com a Justiça do Trabalho, que vocês já lidam, já trabalham, já têm conhecimento com a Justiça do Trabalho. Porque, por exemplo, se você simplesmente manda anotar a CTPS e combina uma multa diária genericamente, o exemplo anterior, se você manda anotar a CTPS e não combina nenhuma multa diária, não adiantou nada determinar a obrigação de fazer, porque a obrigação de fazer sem combinação de multa é a mesma coisa que descumprimento. A ré não vai se sentir coagida, né, a realizar aquela obrigação de fazer que você determinou. Se você determina a obrigação de fazer, que é retificar a CTPS, e coloca sob pena de multa diária de R$100, genericamente, a ser revertida em prol do autor, lá na execução, certamente vai ter embargos de execução para analisar a partir de quando essa multa começa a correr, porque é do trânsito em julgado, mas não pode ser do trânsito em julgado porque o reclamante não disponibilizou a carteira de trabalho. Se o reclamante não disponibilizou a carteira de trabalho, não tem como a reclamada cumprir a obrigação de fazer. Essa multa de R$100, tipo, tem limite? Não tem limite? Né? Há muitos embargos à execução que a alegação da empresa é que a multa diária extrapolou o próprio valor da obrigação principal. Então, é importante a gente estabelecer a multa com um determinado limite, porque também não adianta para o empregado, tipo, multa diária de R$100. E aí fica aquela multa infinita e a baixa ou a retificação na carteira mesmo, que é importante, ele não vai ter. Então, sempre deixem a prova toda amarradinha. Pactuem na hora que for retificar uma CTPS a obrigação de fazer, os prazos dessa obrigação de fazer, a multa diária com o limite, né? E, em último caso, que se não for cumprida,
essa multa, né, com esse limite, esse teto, vai ser incluído na condenação e a secretaria, nos termos do artigo 39 da CLT, vai efetuar o recolhimento. Isso evita muito incidente desnecessário na fase de execução. E uma banca, quando ela olha uma prova com esses critérios completos e uma prova com um critério genérico, ela percebe, tipo, putz, esse cara está acostumado a trabalhar no X-Trabalho, ou ele está acostumado... Ele não vai dar trabalho se ele for para minha vara, porque ele vai deixar a sentença toda amarradinha. Outro exemplo de deixar a sentença amarrada é numa hipótese de condenação em pensionamento vitalício, seja para o acidentado do trabalho, se ainda estiver vivo, né? Seja pensionamento para viúva e filhos, se o ex-empregado tiver falecido. Não só determinar o pensionamento, mas determinar a proporcionalidade desse pensionamento, no caso, de acordo com o percentual da redução da capacidade laborativa, se o empregado estiver vivo, né? Se ele tiver morrido, de acordo com os critérios adotados pelo TST e STJ, que a gente vai ter oportunidade nas aulas práticas de desenvolver. Colocar também que esse pensionamento deverá ser reajustado de acordo com os índices de reajuste das normas coletivas da categoria, porque se você fixa uma pensão mensal e não fixa reajuste, certamente na execução você vai ter problema, porque vai deixar reajustar pela TR, não vai reajustar nada. Você vai determinar um índice aleatório, IPCA, Selic, GPM, seja lá o que for, não. Então, o que os tribunais adotam majoritariamente e que faz todo sentido porque tem toda a coerência é aplicar como critério de reajuste na pensão mensal os reajustes dados nas normas coletivas da categoria. Por quê? Se o reclamante vivo estivesse ou trabalhando estivesse, né, no caso o ex-empregado vivo estivesse ou trabalhando estivesse, ele receberia salário com aquele reajuste. Como ele está recebendo pensão, não está recebendo salário, ele vai receber pensão também com aquele reajuste, de acordo com a categoria dele. Ainda também em pensionamento, é muito importante determinar a constituição de capital ou a inclusão em folha de pagamento. Ah, Amanda, se eu esquecer de colocar, eu vou ser reprovado por causa disso? Não, você não vai ser reprovado por causa disso. Mas, se a sua prova tiver pequenos furos, né, que junto com esse, somado a esse, pode te levar à reprovação. Agora, é lógico que se a sua prova estiver toda redondinha e você tiver esquecido de, né, num tópico de pensionamento, mandar constituir capital ou incluir em folha, não vai ser isso que vai te reprovar. Agora, estando sua prova toda redondinha e você tendo lembrado de determinar o reajuste de acordo com as normas da categoria, mandado incluir em folha de pagamento ou constituir capital, se houver condenação em pensionamento. Isso tudo são fatores, são cerejinhas, né, que você vai colocando no bolo e que contribuem para a sua nota aumentar de 6 para 6,5, de 6,5 para 7 e por aí vai. Então, não é necessariamente quanto maior detalhe tiver a sua prova, porque tem detalhes que são desnecessários. Quanto mais critérios, né, de liquidação e quanto mais amarrado você deixar a sua prova, justamente para evitar incidentes desnecessários na execução. Outro exemplo é na hora de definir critério de apuração das horas extras. Então, se você simplesmente condena no pagamento de hora extra, né, por exemplo, 2 horas por dia, com os reflexos que ele pede, por exemplo, nas férias, no 13º, no aviso prévio, no FGTS e tal, tá certo, mas está incompleto, porque é importante na hora de julgar uma hora extra você definir esses critérios de liquidação. Então colocar, por exemplo, não só os reflexos que foram pedidos, como dizer que deverá ser observado o divisor 220, se for uma jornada de 8 horas e 44 semanais, que será observado o adicional de 50%, se a norma coletiva, né, não tiver previsão de adicional maior, que deverá ser observado os dias efetivamente trabalhados, a evolução salarial do autor, a súmula 264, tudo isso, todas essas sugestões de texto, eu disponibilizei na apostila para vocês. Então, são situações que vão amarrando sua prova e que mostram para a banca que você já é uma pessoa que está acostumada com a Justiça do Trabalho e que, como juiz, não vai dar trabalho para nenhum titular. Tá? Que enriquecem a sua prova, fazem a sua prova crescer em termos de qualidade. Outra coisa muito importante é você, quando tiver
não só fazendo a prova de sentença, mas quando estiver efetivamente julgando um processo na vida real, você visualizar as consequências do julgamento que você está fazendo. Então, por exemplo, sempre vislumbrem se aquela condenação é razoável, se uma obrigação de fazer é efetivamente cumprível, né? Você às vezes manda uma obrigação de fazer, estipula que a ré cumpra uma obrigação de fazer num prazo muito exíguo, que não tenha tempo hábil. Então, sempre visualiza as consequências do julgamento, né, para mostrar coerência para a banca e também para não correr o risco de ter um tópico em contradição com o outro, né? Por exemplo, acontece, né, a determinados alunos que não ficam tão atentos na hora de determinar a reintegração do reclamante, reconhecendo uma estabilidade, mesmo assim mandar pagar a verba rescisória. Quer dizer, fica contraditório, tá? Então, sempre visualiza as consequências, presta atenção na coerência. E aí, aquela frase que eu já usei diversas vezes durante a aula de hoje, que é sinta o que a banca quer, né? Lógico que tem determinadas situações que é possível a gente ir por um ou por outro caminho para julgar determinado tópico. Então, há provas que é possível manter ou afastar a justa causa, há provas que é possível dar ou não dar o dano moral, né? E há outras provas em que a banca não deixa alternativa, né? Que todos os elementos daquele exercício levam a concluir que só pode ser efetuado aquela conclusão. Então, é importante a gente saber distinguir isso no caso concreto e, lógico, esse tipo de sensibilidade a gente só vai adquirindo com o treino. Não sei se eu já comentei com vocês na aula 1, teórica, né? Mas eu sempre falo para os meus alunos que passar numa prova de sentença é muito mais um exercício de transpiração do que de inspiração. Porque por mais que você seja um gênio em direito material do trabalho e um gênio em direito processual do trabalho, não basta saber a teoria. É preciso saber aliar a teoria à prática. E na prova de sentença, você tem que aliar a teoria à prática em 4 horas, sabendo lidar com o tempo, analisando todos os elementos importantes, né, depoimentos testemunhais, documentos e tal, que a banca deu para vocês. Então, é algo que só é desenvolvido com treino. Passar em prova de sentença é treino, 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 né? É que nem andar de bicicleta, né? A gente vai andando de bicicleta, no início não consegue, anda com as 2 rodinhas, e aí depois tira uma rodinha de um lado, fica meio capenga, até que a gente vai sem as duas rodinhas. Fazer sentença é a mesma coisa, né? É treino, é exercício. E depois que você aprende a fazer sentença, você não esquece mais. É literalmente como andar de bicicleta. Você pode passar 20 anos sem andar de bicicleta, que se você montar numa bicicleta, por mais que você ainda dê aquela bambeada, né, até conseguir recuperar o equilíbrio, você vai conseguir andar. Sentença é a mesma coisa. Uma vez que você aprendeu a fazer sentença, você não desaprende. Mas isso é uma questão de treino, para desenvolver essa sensibilidade do que é relevante e do que não é relevante analisar no caso concreto. Coloquei como uma última observação, dê destino a todos os réus no dispositivo. E essa foi uma observação que eu também fiz na aula passada para vocês, porque muitas vezes a gente não reconhece a responsabilidade de determinado réu e, consequentemente, não condena esse réu solidariamente ou subsidiariamente e esquece de colocar no dispositivo qual foi o resultado do processo em relação a ele. Tá? Então, é importante, ou então, às vezes, a gente acolhe uma preliminar de ilegitimidade em relação a um sócio, por exemplo, e esquece de colocar no dispositivo que o processo foi extinto sem resolução do mérito em relação a ele. Então, presta atenção para dar destino para todos os réus no dispositivo. E como última observação, e acho que talvez a mais útil de todas não entre em desespero. Por mais que você esteja ali na hora da prova da sentença, na prova de sentença, nervoso, se você abrir a prova de sentença, perceber que é uma ação civil pública, que é um mandado de segurança, que é uma sentença de ação rescisória ou algo esdrúxulo, a mesma dificuldade que você vai ter, todo mundo vai ter. Não adianta chorar, não adianta desesperar, não adianta desistir, não adianta arrancar os cabelos. Tá? Então, mantenha o equilíbrio, mantenha a serenidade, faz de acordo com tudo isso que você já aprendeu nas aulas teóricas e que a gente vai aprender nas aulas práticas, com essa ordem de julgamento,
tá? Porque a tendência é que dê certo e que você se saia bem, mesmo em situações que não sejam muito comuns. Por exemplo, tem determinadas provas de sentença que já caiu embargos e execução. Aí o pessoal fica desesperado. Meu Deus, embargos e execução, como é que eu vou julgar? Igual. Preliminares, mérito, né, relatório, fundamentação, dispositivo. Na fundamentação, preliminares e mérito. Nas preliminares, primeiro pressupostos processuais, depois condições da ação. Igualzinho. A única diferença é que, por exemplo, nos embargos de execução, vai ter aquele juízo de admissibilidade, né, entre o relatório e a fundamentação. Mas só para vocês verem que são pequenas coisas que, se, como eu disse, o resto da prova estiver redondo, não é isso que vai te reprovar. Né, esquecer de colocar um juízo de admissibilidade no embargo de execução, se a banca der a louca de colocar uma peça, né, que não seja uma reclamação trabalhista, que é o que normalmente cai nas provas de sentença. Então, olhou, viu alguma coisa muito diferente, ai meu Deus, não sei fazer, sabe fazer. Não entre em desespero, respira, não adianta nada. Se você vai ter dificuldade, todo mundo vai ter, a sua chance é igual a de todo mundo. Faz com tranquilidade a prova, com a consciência tranquila de que você fez a sua parte e que o resultado a Deus pertence e à banca pertence. E que o tribunal que tiver reservado para você, você vai passar. Aonde tiver a sua vaga, não há nada que possa acontecer que possa tirar a vaga de você, se você naturalmente fizer a sua parte, se dedicando e estudando. E se determinado tribunal não for o seu lugar, não há o que você faça que vá te passar em determinada prova. Então, é lógico, né, que passar em concurso não é sorte, é uma questão de dedicação. Eu já ouvi falar, tipo assim, você teve muita sorte, você passou em 3 anos. Eu falo, geralmente quem estuda tem sorte, né? Então, não é uma questão de sorte, é uma questão de dedicação. Já falei que prova de sentença é muito mais uma questão de transpiração do que inspiração. Então, é lógico, a gente vai aos pouquinhos, né, aprendendo, construindo, né, a casinha dos 3 porquinhos com os tijolos, né, para a casinha não ser de papel. E a gente um dia vai ser aprovado. Você um dia vai ser aprovado, vai conseguir. O importante é não desistir, não se desesperar, ter um método de estudo. É muito importante ter método de estudo, seguir esse método de estudo, né? E, naturalmente, ir adaptando esse método à medida que você vai vendo o que está dando certo, o que não está dando certo. Ter disciplina, dedicação, porque a aprovação é uma consequência natural. E vai ser um prazer enorme para mim ser colega de magistratura de vocês e encontrar vocês nas aulas práticas ou nas aulas online, nas respostas por WhatsApp ou por e-mail, ok? Fiquem com Deus. Espero que as aulas teóricas tenham sido úteis para você. Quaisquer dúvidas, podem ficar à vontade para mandar e-mail no e-mail que eu disponibilizei no quadro. Lembrando, letra A _ Diniz 1 @yahoo.com.br. 1 é numeral, em arábico mesmo, sem ser em romano. E aí nos encontramos nas nossas aulas práticas, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima!